Olá, tudo bem? Vamos a mais uma simples e humilde mensagem a respeito dos escritos bíblicos. E eu quero apresentar a apostila que foi desenvolvida até a data de ontem, né? E que já está em nosso blog, já está disponível. Se alguém quiser, é só ir lá no blog, que já está lá. Ou então na descrição desse vídeo tem link também para o nosso WhatsApp. A apostila é essa aqui. Yeshua era Cristo ou um véu? Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, era Deus ou apenas uma vestimenta para Cristo, que é o Espírito, que é o Senhor? Vamos lá? Olha aqui, Yeshua e Cristo foram os mesmos? A unidade divina entre o Filho do Homem e o Cristo glorificado. Este estudo revela que Yeshua, o Filho do Homem, foi o véu humano preparado para a manifestação do Cristo eterno. A obra mostra que não existem dois seres, mas um único Deus que se revelou em carne, cumpriu o juízo, ressuscitou em glória e hoje habita no espírito dos que despertam para a verdade consumada. Tem o autor aqui. Temos uma dedicatória. Dedico esta obra aos que ousaram ir além das versões religiosas, aos que deixaram para trás a superfície das tradições e decidiram buscar a verdade que sempre esteve escondida sob o véu. Dedico aos que compreenderam que Yeshua, o Filho do Homem, não veio para fundar templos, criar religiões ou levantar sistemas, mas para revelar o Deus eterno em forma humana, o Cristo glorificado, que sempre existiu antes de todas as eras. Dedico aos que despertaram para o entendimento de que a cruz não foi um gesto de abandono, mas a consumação de um propósito eterno, no qual o corpo preparado, Yeshua, serviu como véu para que o Cristo eterno manifestasse o juízo, encerrasse a antiga aliança e inaugurasse o reino que não vem com aparência exterior. Dedico aos que perceberam que o Cristo ressuscitado não é um segmento, não é um segundo ser, nem uma nova entidade, mas o mesmo Espírito que falou com Abraão, que guiou Moisés, que inspirou os profetas, que se manifestou como Filho nos dias da carne e que habitou aos discípulos nos últimos dias da velha criação. Dedico aos que entenderam que Deus não deseja rituais, nem holocaustos, nem sacrifícios, mas uma consciência desperta, iluminada e livre. Aqueles que entenderam que Yeshua, o homem, foi o véu que ocultou o Cristo eterno por um tempo, mas que, ao ressuscitar, esse véu foi removido e a glória divina se revelou plenamente. Dedico esta obra aos cansados das ilusões religiosas, aos que foram perseguidos pelo simples ato de pensar, aos que não se conformam com a leitura superficial das Escrituras, aos que não temem questionar séculos de tradições, e aos que encontraram liberdade, não em templos, mas no Espírito que habita dentro de nós. Dedico também aos que reconhecem que o reino de Deus não está em datas, igrejas ou cerimônias, mas no interior do ser humano, onde Cristo glorificado faz morada, onde a verdade consome a mentira, onde a luz dissolve as sombras da religião. Por fim, dedico esta obra a todos os que sabem que a maior revelação do Evangelho não é a figura do Yeshua histórico, mas o Cristo eterno que vive em cada consciência desperta. Pois aqueles que compreendem esta unidade sabem que não há dois. Não há um Yeshua terreno e um Cristo celestial separados, mas um único Deus revelado em carne, glorificado em espírito e manifestado hoje
no coração dos que entendem. Nós temos uma epígrafe também. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João capítulo 1, versículo 14. E aquele que foi manifesto na carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. 1 Timóteo capítulo 3, 16. Essas palavras não descrevem dois seres, mas revelam a unidade divina que a religião tentou separar. O Yeshua, que caminhou entre os homens, que se cansou, que teve fome, que chorou, foi o véu preparado para que o Cristo eterno se manifestasse no tempo, cumprisse o juízo e encerrasse tudo aquilo que era sombra. O Filho do Homem era a cortina do tabernáculo terreno. O Cristo era a glória por trás do véu. E quando a carne cumpriu sua função, quando o sacrifício que Deus não pediu, mas aceitou por propósito, se consumou, o véu foi rasgado e a glória se revelou plenamente. Aquele que morreu em fraqueza, ressuscitou em poder. Aquele que foi visto como homem, manifestou-se como Deus. Aquele que caminhou entre nós, passou a habitar dentro de nós. Não houve dois, não houve troca, não houve sucessor. O Yeshua da carne e o Cristo da glória são a mesma essência eterna. O Deus que sempre existiu, que falou pelos profetas, que se manifestou como Filho e que hoje vive em espírito nos que despertam para a verdade consumada. Esta epígrafe é um convite para que o leitor não veja divisões onde Deus revelou unidade, não veja dois onde há apenas um, e não busque fora aquilo que sempre esteve dentro. Temos uma contracapa. Durante séculos, o mundo religioso dividiu aquilo que Deus revelou como unidade. Criaram um Yeshua terreno limitado, frágil e humano, e um Cristo glorificado distante, etéreo e separado. Ensinaram que um nasceu do pó e o outro desceu do céu. Construíram uma fronteira entre o Filho e o Espírito, como se o Deus eterno pudesse ser fracionado, dividido ou repartido. Mas as Escrituras revelam outro caminho, um caminho mais simples, mais puro e mais profundo, o caminho da unidade divina. O corpo chamado Yeshua foi o véu do Cristo eterno. A carne foi a cortina que ocultou, por um breve tempo, a glória daquele que sempre existiu antes de todas as eras. Aquele que caminhou pelas estradas empoeiradas da Galileia, aquele que comeu com pecadores, aquele que lavou os pés dos discípulos, não era um segundo ser criado, mas o Deus eterno manifestado em forma humana. Aquele que ensinava nas sinagogas era o mesmo que falou a Abraão. O Cristo que ressuscitou era o mesmo que habitou nos profetas. O Espírito que operou nos discípulos era o mesmo que esteve no Filho. Nada mudou além da forma. Nada foi transformado além do véu. O Espírito sempre foi o mesmo. Yeshua não veio apresentar um Deus que estava distante, mas revelar um Deus que sempre esteve perto. O Filho do Homem não veio criar uma nova religião, mas encerrar a antiga. Cumpriu a profecia, consumar o juízo e inaugurar um reino totalmente interior, onde Deus não habita mais em templos, mas no espírito do homem desperto. A cruz não foi tragédia, foi revelação. Foi o momento em que o véu da carne se rasgou e a glória eterna emergiu sem limitações. O Cristo glorificado não é outro além de Yeshua. É Yeshua sem o véu, Yeshua sem a limitação humana, Yeshua sem sua forma eterna. O Deus que foi, que é e que habita em nós, quando o túmulo se abriu, não ressurgia ali um novo ser, mas a plena revelação do mesmo Deus,
que sempre acompanhou a humanidade desde o princípio. O Cristo ressuscitado é a prova definitiva de que a obra não foi humana, de que a missão não foi carnal e que a verdade não pertence ao tempo, mas à eternidade. Por isso, este estudo existe, para quebrar o espelho religioso que fragmentou Deus, para restaurar a visão do único Espírito, que se manifestou como Yeshua na carne e como Cristo na glória. Esta contracapa interna é o convite para que cada leitor abandone de vez o paradigma da dualidade e assume a consciência da unidade, um só Deus, um só Cristo, um só Espírito, manifestado de modos diferentes, mas sempre o mesmo. Que ao folhear essas páginas, o leitor perceba que o mistério não está na separação, mas na união. Não está em dois caminhos, mas em um só propósito. Não está em um Yeshua humano, a um Cristo celestial, mas no único Deus eterno, que se revelou em carne e permanece para sempre glorificado em espírito. Vou mostrar o sumário e já vou encerrar o vídeo. Sumário, aqui nós temos capítulo 1, a introdução, o mistério da unidade divina, apresenta o propósito central da obra, revelar que Yeshua, manifestado em carne, e o Cristo glorificado, revelado em espírito, são expressões do mesmo Deus eterno. Mostra que toda a Escritura aponta para uma única essência divina, sem dualidade entre corpo e espírito, sem qualquer estrutura trinitária. Capítulo 2. O Filho do Homem e o propósito da cruz. Expõe a função do corpo preparado, segundo Hebreus, o papel de Yeshua como tabernáculo humano, o cumprimento das profecias de Daniel e a cruz como o encerramento definitivo da antiga aliança e do sistema ritualístico judaico. Capítulo 3. 3 dias e 3 noites, o sinal de Jonas. Analisa em profundidade o período no qual o corpo repousou na terra, mostrando o fim da carne, a transição do véu humano e a revelação do Cristo eterno, que ressurge em glória espiritual. Capítulo 4. O Cristo glorificado, Deus revelado em espírito, demonstra que o Cristo ressuscitado não era outro ser, mas o mesmo Deus eterno manifestado agora sem limitação física. Explica a mudança de forma, a glória sem véu e a revelação plena do Eu Sou em espírito. Capítulo 5. O Pai dos Espíritos e a ressurreição interior. Explora o significado de Deus como Pai dos Espíritos. A origem espiritual do ser humano, a natureza eterna do Espírito e a ressurreição como despertar interior e consciência plena da unidade com Deus. Capítulo 6. A verdade sobre 1 João 5 e a unidade divina. Apresenta a diferença entre o texto original dos manuscritos antigos e as adulterações tardias do verso trinitário. Revela o sentido espiritual de água, sangue e espírito, como testemunhos da existência humana e da manifestação divina, em perfeita harmonia com Isaías 45, versículos 5 ao 7. Capítulo 7. A unidade absoluta, Yeshua e Cristo são um só. Capítulo central da obra reafirma que Yeshua, a carne, é o véu do Cristo eterno, e Cristo, o Espírito, é o Deus revelado. Expõe que não existem dois seres divinos, mas um único Deus manifestando-se em etapas, propósitos e modos diferentes. Capítulo 8. Conclusão, o reino consumado e a presença interior. Mostra que o reino não é futuro, mas presente, não é externo, mas interior. Explica que o Cristo glorificado habita no espírito do homem, que o templo deixou de ser físico e que a glória divina agora é uma realidade consciente dentro dos despertos. Capítulo 9, epílogo, a voz única do Deus eterno. Reflexão final que sela a revelação. O Deus eterno manifestou-se
em carne, como Yeshua, revelou-se plenamente como o Cristo glorificado e habita em nós, como Espírito eterno, afirma o fim de toda divisão teológica e o único e o início da consciência espiritual. Então, aqui eu apresentei para você o início e os 9 capítulos e uma breve descrição do que está em cada capítulo. Para você ter uma ideia, se você quiser adquirir essa apostila, ela está com 106 páginas, 106. Aí, claro, depois eu vou fazendo vídeos, porque eu já estou com essa daqui, a 29ª apostila, né? Então, de vez em quando eu vou lá e leio um capítulo. E se eu for pegar esse daqui e fazer, são 9 capítulos, nada vai dar 9 vídeos. E meus vídeos costumam ser um pouco meio longo, tá bom? Então, estou te apresentando a apostila, para você ter uma noção do material que já está disponível. E Yeshua era Cristo ou o véu? Eu deixo com você essa mensagem. Se tiver interesse em adquirir essa apostila, ela é bem em conta, é uma contribuição que nós pedimos, não é um valor monetário que eu estou vendendo uma apostila, um livreto, não. É uma contribuição de pelo menos R$10, se você puder. Só você ir aqui na descrição, tem o link tanto do nosso blog, que você já pode fazer por lá mesmo, ou se você tiver dificuldade, nos chame no WhatsApp, que eu estarei passando todas as apostilas, os títulos, né? E você escolhe 1, 2, 10, 20, todas. Aí a gente faz um pacotão, você contribui com algum valor aí eu te mando logo as 29 apostilas e o baile segue. Tá bom? R$10 só isso, mais nada é o valor da contribuição. Não é uma venda, porque só o que eu li para você do início até aqui já é uma coisa grandiosa. Então, em cada capítulo você vai entender, é uma base para você ter um entendimento de que Jesus de Nazaré e Yeshua, o Filho do Homem, foi um véu, foi um corpo carnal preparado para, de uma forma inspiradora, né, em seu cérebro, em seu entendimento, ele revelar Deus. Ele revelar, não é que você, de repente você está achando que é um rocambole, é um pão por fora e por dentro aquele recheio era Cristo. Não. Espírito Santo puro imaculado não se mistura com natureza carnal. É tudo no cérebro, onde estão as emoções, onde está a inteligência, onde estão os movimentos de uma pessoa. Eu vou deixar com você esse vídeo. Se foi útil, aperta o coraçãozinho, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho. E se você tiver interesse, torne-se membro desse canal. Tem lá valeu, dá um valeu demais se você quiser. E vamos em frente, tá? Já está disponível essa apostila no blog. É só você ir lá e pedir a sua. Um abraço, uma boa sexta-feira, até mais, tchau, tchau.